E aí pessoal, beleza? Então nesse vídeo fazer um balanço dos 7 anos de Austrália aqui, ver se valeu a pena ou não, né? E quem sabe isso ajuda você também a tomar uma decisão aí, caso você esteja pensando em vir para a Austrália ou morar fora do Brasil, né? Então a gente chegou aqui em janeiro de 2015, né? Então agora em janeiro de 2022 a gente está completando 7 anos de Austrália. A gente saiu do Brasil em dezembro, na verdade, a gente foi para o Havaí para deixar o Piton lá, porque por causa da questão da antirrábica, né, ele não podia vir direto do Brasil. Na verdade, se ele viesse do Brasil para a Austrália, ele teria que ficar em 6 meses de quarentena em Melbourne, né, e você não pode visitar o cachorro, você tem que pagar alguém para ir lá, dar comida, tudo, então seria muito caro, né, para a gente, e como a gente tem família e no Hawaii, né, no Havaí, e como o Havaí também está considerado uma zona segura, né, então ele foi para lá, fez a quarentena lá na casa dos nossos parentes, então não teve custo, não teve nada, né, então, mas de qualquer forma a gente chegou aqui em janeiro de 2015, né, então a gente chegou aqui com visto temporário, e na minha área de TI, né, foi fácil de arrumar emprego, não demorou muito, consegui um emprego na área, foi o processo natural, aí 2 anos, né, consegui o visto permanente, né, e depois 4 anos já consegui a cidadania, né, então essa foi, né, colocando aí bem rapidamente, essa foi a jornada, né, do visto temporário até a cidadania, e eu conto um pouco disso nos meus outros vídeos, né. Mas nesse vídeo eu queria fazer um balanço, uma comparação assim, para ver se vale a pena, né? Então a gente já tinha nossa casa própria, tanto no Havaí quanto no Brasil, né? No Havaí não estava pago, mas no Brasil a casa era um apartamento pequeno, mas estava pago, né? Então não tinha dívida para morar, né? E quando a gente chegou aqui na Austrália, lógico que a gente não conseguiu comprar o nosso imóvel, né? Logo de cara, né? Então a gente morou em casa alugada, né, por muitos anos, né. A gente não precisou morar em shared accommodation, que é muito comum quando você vem para cá como estudante, né, você divide o aluguel com outras pessoas, né, às vezes você divide o quarto, às vezes você divide a casa, né. Então é muito comum isso na Austrália, mas como eu já vim com visto de trabalho, né, então a gente não precisou morar numa shared accommodation. A gente morou em 2 casas de aluguel, né? E é um pouco mais difícil de achar casa que aceita animal aqui, né? Que aceita cachorro, né? Então, se você pensa em trazer também seu animal, você tem que considerar essa dificuldade, que pode ter um custo a mais, né? Por causa do animal, às vezes eles não gostam porque tem medo que o animal possa destruir alguma coisa. Do mesmo jeito com criança, eles perguntam se tem criança, se tem animal, né? No processo de você alugar uma casa. Mas enfim, hoje, 7 anos depois que a gente chegou aqui, a gente tem a nossa casa própria, né? A gente comprou um terreno com a ajuda do governo, né? O governo subsidiou $15 mil para a construção da casa, que foi o suficiente para pagar parte da cerca da casa, mais ou menos, vamos dizer assim, ou seria a construção da driveway, né? Que é a saída ali da garagem, né, e um pouco de cimento igual da casa. Então, no fim ajuda, né? Se você está construindo seu primeiro imóvel, está comprando seu primeiro imóvel aqui na Austrália, o governo do estado te dá essa ajuda aí de custo, né? É pouca coisa, mas ajuda, né? Então valeu a pena nesse sentido, né? Então, o que eu vim procurar aqui na Austrália era o que eu queria para mim era importante, era segurança, né, e qualidade de vida, né. Então, porque eu morava em São Paulo, na verdade eu morava na AVC Paulista, né, a gente tinha o nosso apartamento lá, como eu falei, dentro do condomínio você se sentia seguro, mas quando eu saía para passear com o cachorro, por exemplo, é aquela coisa de São Paulo, né, o vidro sempre fechado, né, sempre quando você para no farol vermelho você presta atenção, aquela coisa, né, e aqui é outro mundo, né, aqui você vai no café, você põe o seu celular na mesa e vai lá dentro pedir, e quando você volta o celular está lá, né? Tanto é que aqui no parquinho aqui em cima,
alguém deixou um boné lá e um protetor solar, faz uma semana está exatamente no mesmo lugar, né? Ninguém pega, né? Até o dono vir, ou sei lá, alguém decidir vai pôr no lixo, né? Mas se você deixa uma coisa para fora, ninguém pega, né? Normalmente, né? Eu estou falando em Adelaide, né? Melbourne, Sydney, cidades maiores, pode ser diferente, né? Mas aqui a gente se sente bem seguro, então é isso que eu vim atrás aqui e é isso que a gente conseguiu, né? A gente mora aqui numa área de reserva, né? Vou colocar umas imagens aí, aqui tem canguru, tem koala, tem bastante aves, tem um lago ali com patos, então a gente né, a gente pode andar em volta aqui, se sente bem seguro, bem tranquilo. Muitas vezes eu esqueço de trancar o carro, ou esquece a garagem aberta, qualquer coisa assim, e você volta e está tudo lá normal, né? Então, essa questão da segurança que era importante para mim foi uma coisa a gente conseguiu, e assim como a qualidade de vida, né? Tá mais integrado na natureza e tal, né? E da questão financeira também, eu não tinha dificuldade no Brasil e não tenho dificuldade aqui, por causa provavelmente da minha qualificação, né? Então, se você vem para cá com uma qualificação, na verdade, mesmo se você não tiver muita qualificação, você consegue um emprego fácil aqui. É lógico que agora tem essa questão do Covid, as fronteiras ainda não reabriram, né? Tudo indica que as fronteiras vão ser reabertas esse ano, né? Mas não tem nenhuma notícia oficial ainda, né? Então não vou colocar essa questão aqui, né? Mas de qualquer forma é fácil se você tem qualificação, é fácil você arrumar um emprego. Se você tem o visto certo, na verdade é isso, né? Independente da qualificação, se você tem um visto, né? Se você tem visto de estudante, você tem a limitação, né? Que você pode trabalhar só 20 horas por semana legalmente, né? Ou você vai trabalhar por fora e fazer dinheiro por fora, né? Mas se você tem um visto que te permite trabalhar full time, né? Você não vai ter muita dificuldade para arrumar o primeiro emprego e ali começar a crescer, né? Tem um processo natural, né? De você criar se estabilizar na Austrália, vamos dizer assim, né? Estabelecer sua network de contatos, tal, e assim, né? Então essas são as coisas que eu vim procurar aqui na Austrália, que eu encontrei, né? Do ponto de vista de crescimento pessoal, também eu acho que tem aí muita oportunidade, né? Não só de aprender outras culturas, outro idioma, tal, mas você aprende sobre você mesmo, né? Como você interage com outras pessoas, né? Como você se relaciona no trabalho, em diferentes ambientes, né? Se você está atento a essas coisas, né? Tem oportunidades aí oportunidades evolutivas, né? Oportunidades de desenvolvimento pessoal, né? Não só profissional, financeiro nesse sentido, mas tem a questão do crescimento pessoal, que para mim, na verdade, é mais importante do que o crescimento financeiro. Eu acho que você ter uma base financeira sólida é importante, né? Sem essa base financeira você não pode definir outras prioridades, né? Mas não é isso aí o foco, né? Não é isso que eu vim procurar aqui, não é essa questão financeira, né? Isso aí acho que é uma coisa que faz parte para você crescer como pessoa, né? Bom, mas aí você me pergunta, né? E foi tudo uma maravilha, né? Não teve dificuldade nenhuma? Claro que não, né? Tivemos muitas dificuldades, nem tantas, mas você tem que estar preparado, né? Porque, por exemplo, o nosso visto permanente, por exemplo, quase não saiu, né? Eu precisava, por causa da minha idade, né? Eu vim para cá já com 45 anos, né? Eu precisava um score bem alto no IELTS, né? Eu precisava nota 8, né? Por causa da pontuação. E eu estava tirando 7,5, não consegui tirar o 8, né? Então, aí tentei 2 vezes a prova, tirei 7,5 nas 2 vezes, e aí a empresa falou, não, a gente ajuda você a sponsorar e tal, né? Eu paguei tudo, já contei isso no outro vídeo, né? Mas teve essa questão da dificuldade do visto, né? Mas que a empresa acabou ajudando com esse meio ponto que faltava aí, né? E outras coisas, por exemplo, para trazer o Python também, né? Como a gente falou, a gente teve a questão que tinha família no Havaí para ajudar, né? Senão seria muito mais caro, mais dificultoso, né? E muitas outras coisas que aconteceram, na questão da casa, né?
empregos, tal. O que a gente percebeu aqui é que você tem que ter resiliência, sabe? Você tem que insistir, né? Quando não dá certo na primeira tentativa, não desiste, né? Você tem que continuar insistindo e eventualmente ali na segunda, terceira tentativa a coisa anda, né? Então essa é uma das dificuldades, né? E você não pode desistir logo de cara, né? E outra coisa é a questão que você tem que aceitar as suas decisões, né? Então, por exemplo, quando você vem para a Austrália, você sabe que você vai ficar longe da sua família e dos seus amigos por tempo indeterminado. Você não sabe quando você vai voltar, né? Pelo menos a gente conseguia ir no Havaí, que é mais perto, né? A gente foi mais para o Havaí do que para o Brasil, mas aí teve essa questão do Covid e a gente não podia mais viajar, né? As fronteiras ficaram fechadas, né? E desde então a gente não fez, desde 2018 a gente não fez uma viagem internacional, né? Então você tem que saber, né, que você vai vir aqui, você vai ficar longe da sua família, você, né, tem internet, WhatsApp, Facebook, FaceTime, Skype, whatever, né, para você se comunicar com a sua família e seus amigos, mas não é a mesma coisa, né? Você vai ter uma vida social aqui diferente, né? Então você tem que aceitar essas suas decisões, né? E essas acho que são as maiores dificuldades, né? E tem muitas vezes que você fica desmotivado, né? Por exemplo, com essa questão da prova que eu precisava tirar 8. Eu falo, pô, já estudo inglês há tanto tempo, moro com uma americana, falo inglês fluente, por que não consigo tirar 8 na prova, né? Qual que, sabe? Então você fica meio, pô, você começa a falar, meu inglês não é tão bom, você começa a se desmotivar, sabe? E tem essas coisas que você tem que aprender a enfrentar e superar, né? Que faz parte dessa coisa que eu falei do desenvolvimento pessoal, né? Porque na vida é assim mesmo, né? As coisas não são fáceis, né? E requer ali um esforço, né? E uma dedicação ali para superar as dificuldades, né? E aceitação, né? No caso das coisas que você não pode mudar, né? É isso aí. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo aí ajude você a tomar alguma decisão e ter uma ideia mais ou menos como as coisas funcionam na Austrália. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí no nosso canal e a gente responde para você. Valeu!